Olá, sou o autor exclusivo deste podcast denominado As Verdades. O meu nome é Tércio Vieira. A reflexão que trouxe hoje para partilhar aqui é a seguinte: uma guerra pode ser considerada justa? Este foi também o tema do título do artigo de opinião que escrevi há um ano atrás para o jornal português Observador, a propósito da bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia. Senti-me novamente compelido, no bom sentido do termo, para fazer este podcast com o mesmo pertinente tema, tendo em conta a difícil, conturbada, polvorosa, explosiva e perigosa situação a que estamos a viver neste momento no mundo inteiro. O mundo em que vivemos está cheio de conflitos. Não precisamos estar plenamente sintonizados com a realidade política internacional para disso nos apercebermos. Basta constatarmos os alarmantes sinais que nos vão chegando de perto e de longe, através dos mídias, para compreendermos que, de facto, vivemos num mundo bastante hostil e belicoso. Há cada vez mais abominações que proliferam de forma galopante no nosso mundo, dito pós-moderno, fruto da mundividência jacobina e libertária, somando ainda os radicalismos extremos, tanto de direita como de esquerda, conduzindo o mundo para um caos absoluto e o fim apocalíptico por causa desta postura belicosa do homem. A guerra que estou a referir aqui é no sentido estrito sensu, isto é, do conflito armado entre os Estados, ou no caso da designada guerra civil, que envolve mortes de pessoas e destruição em massa. Obviamente que este podcast não é inocente, tendo em conta a proliferação de guerras a que estamos a assistir neste momento pelo mundo, sobretudo a guerra entre o Hamas e Israel, extensível também a Palestina e Israel, bem como o conflito armado entre Azerbaijão e Arménia em Nagorno-Karabakh, guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e também a guerra civil na Síria, no Iraque, no Iêmen, na República do Congo, na Etiópia, no Camarões, no Mianmar, no Afeganistão, somando ainda as guerras do jihadismo islâmico em África, nomeadamente no Mali, na República Centro-Africana, no Sudão, no Níger, na Nigéria, no Burkina Faso, na Somália e no Moçambique, etc, etc. A pertinente pergunta que se coloca é: será que podemos considerar uma guerra como sendo justa? Essa é a grande questão que nos interpela. Vou tentar responder esta pergunta em duas dimensões. Primeiro, numa dimensão secular e depois numa dimensão teológico-cristã. Começando a minha reflexão numa perspectiva secular, importa salientar que na doutrina do direito internacional há um unânime consenso a favor do conceito da guerra justa, fruto de influência do pensamento de Santo Agostinho, John Locke, Hugo Grossio, Francisco Soares e Francisco Vitória. Para estes conceituados autores mundial que marcaram profundamente a nossa história política, a guerra justa serve para, que passo a citar, vingar o mal quando o Estado tem que ser atacado pela sua negligência em reparar males cometidos pelos seus cidadãos ou em restaurar aquilo que por maldade lhe foi retirado. Fim da citação. As guerras justas, sustentam ainda estes ilustres pensadores, que passo novamente a citar, podem incluir guerras por motivos de segurança, guerras para vingar o mal ou guerras declaradas a países que recusam a passagem a outros. Fim da citação. Por influência destes conhecidos autores, a Carta das Nações Unidas de 1945 adotou na íntegra este postulado doutrinário, habilitando o Conselho de Segurança a recorrer ao uso da força, isto é, a implementar ação armada contra qualquer país em caso de ameaça à paz, ruptura da paz e ato de agressão. Quanto aos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, a Carta consente o uso da força pelos Estados-membros em apenas duas circunstâncias. Primeiro, em caso de legítima defesa individual ou coletiva, nos termos do artigo 51º. Segundo, em caso de assistência às próprias Nações Unidas, artigo 2, número 5, com uma participação em ações por elas levadas a cabo, ao abrigo do capítulo 7º ou noutras, a título excepcional, as operações de paz e de ingerência humanitária por elas determinadas ou admitidas. Do ponto de vista secular, sem grandes surpresas, há uma total convergência e apoio mundial dos países na defesa do conceito da guerra justa, contando que a referida guerra preenche os requisitos legais exigidos e estabelecidos na Carta das Nações Unidas e respeitar igualmente o direito internacional humanitário, conhecido como o direito da guerra ou o direito dos conflitos armados, regimentado na Convenção de Genebra. No artigo 3 desta mesma convenção, por todos os artigos, diz expressamente que, passo a citar,
Número 1. As pessoas que não tomem parte diretamente nas hostilidades, incluindo os membros das Forças Armadas que tenham deposto as armas e as pessoas que tenham sido postas fora do combate por doença, ferimentos, detenção ou por qualquer outra causa, serão em todas as circunstâncias tratadas com humanidade, sem nenhuma distinção de caráter desfavorável, baseada na raça, cor, religião ou crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo. Para este efeito, são e manter-se-ão proibidas, em qualquer ocasião e lugar, relativamente às pessoas acima mencionadas, a linha A. As ofensas contra a vida e integridade física, especialmente o homicídio sob todas as formas, mutilações, tratamentos cruéis, torturas e suplícios. B. A tomada de reféns. C. As ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e degradantes. C. As condenações proferidas e as execuções efetuadas sem prévio julgamento, realizada por um tribunal regularmente constituído, que ofereça todas as garantias judiciais reconhecidas como indispensáveis pelos povos civilizados. O número 2 ainda do artigo 3 termina desta forma: os feridos e doentes serão recolhidos e tratados. Um organismo humanitário imparcial, como a Comissão Internacional da Cruz Vermelha, poderá oferecer os seus serviços às partes no conflito. As partes no conflito esforçar-se-ão também por pôr em vigor, por meio de acordos especiais, todas ou partes das restantes disposições da presente Convenção. Aplicações das disposições precedentes não afetará o estatuto jurídico das partes no conflito. Fim da citação. Por outras palavras, a Convenção de Genebra estabelece as regras no período de guerra, especialmente as de proteger os civis, os seus direitos e bens, na decorrência do conflito armado, no âmbito de direito internacional humanitário. Neste ponto não há qualquer tipo de dúvidas. Estamos entendidos nesta abordagem secular. Como devoto, convicto e fiel cristão evangélico que sou, vou procurar também aqui analisar se realmente o conceito da guerra justa tem ou não algum acolhimento bíblico, para depois dar no final a minha humilde opinião. Desde logo dizer que a generalidade dos destacados teólogos cristãos defende manifestamente o conceito da guerra justa, seguindo a mesma esteira do pensamento de Santo Agostinho, embora vincando algumas atenuantes bastante consideráveis. Por outras palavras, advogam estes teólogos que passo a citar: a guerra deve ser declarada só quando é necessário, e para reduzir a injustiça, e para que através dela Deus possa livrar os homens da necessidade e preservá-los em paz. Fim da citação. Mesmo na guerra sustentam ainda, que passo novamente a citar, o espírito do pacificador deve ser estimado, a sua conduta deve ser justa, manter a fé com o inimigo, cumprir promessas, evitar a violência desnecessária, o espólio, o massacre, a vingança, as atrocidades e as represálias. Fim da citação. Esta concepção foi amplamente defendida e difundida por Santo Tomás de Aquino, arrastando posteriormente os grandes reformadores protestantes, especialmente Martinho Lutero e João Calvino. O Anabatista Menno Simons, um dos importantes teólogos protestantes, foi o único que se distanciou radicalmente deste entendimento, defendendo uma posição do pacifismo, ou seja, contra a guerra. Menno Simons, formulando a sua posição à guerra, baseou-se no facto de que passo a citar: o cristão ser o seguidor do príncipe da paz, tendo recebido a ordem expressa de amar os seus inimigos e fazer bem aos perseguidores, dando a outra face a quem lhe bater. Fim da citação. Para rejeitar categoricamente a possibilidade de um cristão participar na guerra ou mesmo defendê-la. Importa ainda salientar que este pacifismo foi posteriormente adotado pelo pastor batista e ativista político americano Martin Luther King na sua grande luta pelos direitos iguais entre os negros e os brancos nos Estados Unidos da América. Feito este brevíssimo enquadramento geral, cabe dizer que nada me surpreende quando vejo pessoas não crentes ou não cristãs no Senhor Jesus Cristo a defenderem ideologicamente a legitimidade da guerra ou guerra justa. É natural que eles tenham esse entendimento de ajustes de contas e de vingança para com o inimigo, visto que não têm o temor de Deus nos seus corações, diferentemente dos cristãos. São inteiramente contra a guerra e também contra a denominada guerra justa, independentemente da sua justificação legal, política, moral e ética. Por mais chocante que possa ser uma situação, como tem acontecido inúmeras vezes, de vermos pessoas inocentes a serem maltratadas, mortas de forma bruta e injusta, precisamos sempre de consciencializar que o nosso eterno Deus está sempre no controle da situação e que no devido tempo Ele manifestará o seu soberano poder para repor a justiça e punir os malfeitores.
Nada, mas nada do que é feito neste maldito mundo transcende o seu domínio de ação, ou porventura que Deus não saiba, razão pela qual devemos procurar sempre aplacar os nossos ímpetos de vingança e esperar pacientemente em Deus. O papel que nos cabe como seus filhos é simplesmente o de dobrar os nossos joelhos em oração, intercedendo incessantemente a favor destes flagelos e tragédias humanas, pedindo ajuda divina e intervenção para sua eficaz resolução. Jamais esperançando que a guerra é a solução ideal dos problemas. Não é com a guerra que se faz a paz, tal como o mundo apregoa, mas sim com o espírito do diálogo e da paz, procurando humildemente alcançar os consensos das partes beligerantes. Só assim poderemos fazer pontes viáveis e execuíveis e construir solidamente o caminho da tão ambiciosa paz entre os seres humanos, os povos e os países em geral. Perante tudo o que ficou exposto, sem qualquer tipo de hesitação, considero extremamente desprovido do fundamento bíblico a tese dos grandes teólogos que em cima mencionei e de tantos outros cristãos que ao longo dos tempos e ainda hoje continuam a defender convictamente a legitimidade da guerra justa como sendo solução para os reais problemas que afetam a humanidade. Apropriando-me das inspiradoras palavras do teólogo Menno Simons, pergunto a estes nossos irmãos na fé, digam-me como é que um cristão pode defender biblicamente a retaliação, a rebelião, a guerra, o golpear, o matar, o torturar, o roubar, o espoliar e o queimar cidades e vencer países? Toda a rebelião é da carne do diabo. Oh, abençoado leitor, as nossas armas não são espadas nem lanças, mas a paciência, o silêncio e a esperança e a palavra de Deus. Considero que qualquer tipo de guerra está sempre subjacente às forças do mal. A guerra, seja justa ou não, é do diabo e dos seus agentes no mundo inteiro. A guerra é uma coisa bruta, sangrenta, horrorosa e macabra. Ela é inequivocamente maléfica, injusta, trágica e diabólica. Com a guerra morrem inúmeras pessoas, sobretudo pessoas inocentes. Morrem as criancinhas indefesas, morrem júniores, adolescentes, jovens e adultos. Morrem pessoas doentes, morrem pessoas incapacitadas, morrem os pobres e os ricos, bem como os fracos e os poderosos. Morrem as mulheres, morrem as grávidas, morrem os idosos, morrem os homens, morrem acima de tudo os seres humanos. Morrem os sonhos e triunfa o ódio, a vingança, as bombas, a destruição, a matança, a carnificina, os horrores, a maldade e a malignidade. As forças do mal conseguem com a guerra abafar transitoriamente as forças do bem. Nós, os cristãos, somos os discípulos do Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo, e devemos seguir sempre o seu Evangelho da Paz, que é viver holisticamente na paz, promover a paz, defender a paz, transmitir os ideais da paz, estar em paz com tudo e todos à nossa volta. A paz do Senhor Jesus Cristo habilita-nos a reconciliar primeiramente com Deus, conosco, com os nossos semelhantes e com tudo à nossa volta. Não é uma paz débil, podre, momentânea ou de fachada, e tão pouco delimitada no curso do tempo. Ela é efetiva e eterna na vida de todos os homens e mulheres de boa vontade. Ela tem o poder para sarar as feridas, transformar o caráter, libertar dos corrosivos vícios e salvar do pecado. É a paz de Deus que excede qualquer tipo de arbítrio ou entendimento humano. Esta minha afirmação está colaborada com os textos bíblicos de 2 Coríntios 5, 17 e 18, Lucas 2, 14, Filipenses 4, 7, respectivamente. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, a palavra paz passou a ganhar o mais elevado significado teológico, a começar desde logo com o jubiloso anúncio da grande multidão de milícias celestial que entoava alegremente: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ainda nos momentos precedentes à ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, Ele encorajou os seus discípulos com as afetuosas palavras de determinação e perseverança: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que, em última instância, sem dúvida, traduz a presença constante do Espírito Santo na vida daqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Estas inequívocas verdades salvíficas estão também contempladas no Evangelho Lucas 2, 13 a 14 e João 14, 27. Tanto a encarnação do Senhor Jesus Cristo como a sua glorificação encerraram com a palavra paz. Por isso o Senhor Jesus Cristo proclamou incessantemente a paz durante todo o seu ministério terreno, sem fazer exceção de pessoas, confirmando assim pelo seu impoluto testemunho de vida ser o príncipe da paz. Ele não presenteou os pobres pastores com nada que não fosse a paz, emanada pelos anjos e personificada na sua humilde manjedoura. Da mesma sorte, o único legado que ele deixou aos seus discípulos
discípulos, a quando de sua assunção aos céus, foi a mesma paz de Deus. É uma paz que consegue na perfeição preencher plenamente todo o vazio do ser humano e concomitantemente despertá-lo para os sublimes princípios e valores da vida consagrada e de entrega incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Cristo sustenta o apóstolo Paulo para reforçar esta manifesta verdade salvadora, é de facto a nossa paz. O Senhor Jesus Cristo, reafirmo convictamente, é realmente a nossa paz. Veja os textos bíblicos a respeito disso em Efésios 2, 14 a 17 e Isaías 9, 6. O nosso mundo está bastante descrente, corrompido, desnorteado, conflituoso e na deriva espiritual sem precedentes, porque temem declinar a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, preferindo refugiar-se nas efêmeras ilusões que não proporcionam uma vida bem-sucedida, realizada e feliz. A paz de Deus está visceralmente ligada à harmonia, ao amor, ao perdão, ao gozo, à bondade e à esperança e à herança da vida eterna. Ela é a manifestação visível do fruto do Espírito Santo na vida dos eleitos filhos de Deus e infalíveis garantias das bem-aventuranças eternas. Verdades salvíficas elencadas em Isaías 55, de 1 a 13, Gálatas 5, 22 e Mateus 5, de 1 a 12. Por isso, para terminar, sigamos vivamente o nobre exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Rejeitemos firmemente todo e qualquer tipo de engano, descrença, mundanismo, pecado, guerras ou conflitos, porque são de trevas e do diabo. Nós, os cristãos, somos filhos de Deus para andarmos na luz e na paz. Somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo em nós para encarnarmos plenamente a paz, viver em paz, proclamar a mensagem da paz, defender afincadamente a paz para a glória e honra do nosso todo-poderoso Deus. Que assim seja e assim sempre será pela fé no nome bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.